E nós estamos aqui na série Davi, utilizando os princípios básicos milenares como referência dos grandes personagens da Bíblia, os grandes heróis da fé, aqueles que venceram. Série Davi. Como Davi saiu da estaca zero e tornou-se um homem multibilionário, um dos maiores reis de Israel, porque Deus achou graça diante de Davi. Ou seja, Davi achou graça diante dos olhos de Deus. Um dos pontos fundamentais para tornarmos grandes vencedores aqui nesse plano é quando Deus acha graça em nós. Quando é que Deus vai achar graça em você? Quando você tem uma vida espiritual alinhada com aquilo que Deus diz que nós devemos ter e tem uma vida de comunhão com Ele. Davi era um garoto que tinha sua vida alinhada com Deus. Ele era um verdadeiro adorador do Senhor. Então, vamos recapitular. Nós vimos aqui nos 2 primeiros vídeos que Davi era o rejeitado da família, ele era o improvável. Um belo dia, Deus chama o profeta Samuel e diz assim: vai até a casa de Jessé, porque lá na família de Jessé eu tenho me provido de um rei, que seria o substituto naquele tempo do rei atual, que era o rei Saul. O rei Saul tinha desagradado a Deus e Deus queria trocá-lo e Deus levanta um rei. Então, mas a pergunta vem, por que no meio de Israel não tinham jovens preparados, não tinham jovens bonitos, não tinham jovens guerrilheiros? Mas Deus diz assim: o homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Então, ou seja, naquelas províncias, naquelas redondezas, Deus não encontrou um homem que tivesse o coração como o coração de Davi. E Deus manda ungir Davi. Então, mandam chamar Davi e o profeta Samuel unge como rei. Diz aqui, 1 Samuel 17, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tomou o seu vaso e foi embora. Então veja bem, Deus tem uma promessa para você. Deus tem um projeto grande com você. Eu estou sendo profeta na sua vida hoje. Deus tem um projeto grande com você. Não quer dizer que porque neste momento você ainda não está sentado na cadeira do trono. Não quer dizer que porque neste momento você ainda não comanda um exército de colaboradores, que você ainda não tem uma empresa totalmente constituída, mas o que importa é a vontade de Deus para você. Se você alinhar sua vida agora com os propósitos de Deus, se você for fiel a Deus, se você caminhar com Deus como Davi caminhava, no mundo espiritual você já está reinando. No momento que Samuel despeja o azeite na cabeça de Davi, ele já reinava no mundo espiritual. Porém, ele volta fisicamente, ou seja, vamos ver aqui, espiritualmente ele já era rei de Israel, diante dos olhos de Deus, porém fisicamente ele volta para o mesmo lugar, a apacentar meia dúzia de ovelhas. E aí entra a estratégia de Deus para a preparação do Davi, para quando chegasse aquele dia ele sentar no trono. As tribulações que você tem passado, as provações que você tem passado, as aflições que talvez você está passando, Jesus diz: no mundo tereis aflição, é a preparação para algo extraordinário que Deus tem para manifestar na tua vida. Eu estou sendo profeta, Deus tem algo extraordinário para manifestar na sua vida, basta você crer. O justo vive pela fé. As nossas palavras determinam o lugar que nós vamos chegar ou o lugar que nós vamos ficar. Então você pode abrir a sua boca como rei sacerdote. Está escrito em Apocalipse que através de Jesus Cristo nós nos tornamos reis e sacerdote e reinaremos sobre a terra. Então, como rei, como sacerdote, reconhecendo que você já tem essa autoridade,
Ele diz: abre minha tua boca, eu encherei. Eu posso abrir a minha boca e profetizar que eu vou ter um mês abençoado. Eu posso profetizar que eu vou ter um ano abençoado. E assim será, porque a palavra de Deus que sai da nossa boca, que sai da boca dele, sai da boca dele, sai da nossa boca, não retornará para nós vazia. Antes ela vai e cumpre todo o propósito pela qual está sendo enviada. Quais são as palavras que você tem enviado sobre a sua vida? Palavras de bênção ou palavra de maldição? Quando você acorda de manhã, você abençoa o seu dia? Ou você diz: olha, mais um dia de fracasso, mais um dia, que será que eu vou conseguir? Será que não vai dar? Aquele pensamento, ou você põe um pensamento positivo: não, eu sou maior do que esse problema. Olha, eu aprendi algo extraordinário. Não existe problema grande. Às vezes, nós nos colocamos como menor do que o problema. Quando você crescer, à medida que você cresce, os problemas vão ficando para trás. O problema não tem poder de crescer como você. Então, se você for grande, vamos imaginar que você tem um problema de nível 5. Mas se você, na sua essência, estiver colocado como nível 4, aquilo será um grande problema, ele é maior do que você. Mas se você tem um problema de nível 5 e você está em nível 6, nível 7, aquele problema se torna pequeno. Ele é um problema de nível 5, você está de nível 10, ele nem existe, você simplesmente o destroça e resolve. Então, Davi, apesar de ter sido ungido rei, ele não tá, fisicamente ele volta para o pé da montanha. Aí diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, permitido por Deus. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em sua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, o homem que toque bem e trazei-mo. Providência de Deus. Deus já fala ali no coração dos servos de Saul: manda chamar o menino lá. Versículo 18: então respondeu um dos mancebos, um dos rapazes, e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita. Olha as qualidades de Davi: que sabe tocar, é valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Davi tinha várias qualidades, apesar de ser um menino. Ele tocava bem, ele era sisudo, palavras certas, não é aquela pessoa que sai falando ao vento, sisudo em palavras corretas, palavras bem colocadas, valente, guerreiro, de gentil presença. O Davi era simpático, o Davi era carismático, qualidades de um vencedor. E diz: o Senhor é com ele. O que fazia e o que fez a diferença na vida de Davi é que o Senhor era com ele. Devemos lutar não apenas para termos o intelecto diário. Preste atenção. Você precisa ter duas qualidades. Você precisa ter o intelecto diário, você precisa ter informação a respeito deste mundo, como as coisas viram, o que o mundo precisa para você resolver os problemas dele, mas você precisa que o Senhor seja contigo, porque sem a presença dele você não chega em lugar nenhum. Nem eu, nem você chega em lugar nenhum. Eu tenho falado aqui nas minhas lives, nos meus treinamentos, eu falo como coach, como preparador, como treinador, eu falo nos meus treinamentos, e se eu falo aberto. Você pode ter toda a estratégia de crescimento do mundo, você pode ser o melhor treinador do mundo, mas se Deus não for com você, você está numa roubada. Jesus disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores, se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Uma casa edificada é sobre a areia, quando vem o vento bate e ela cai. Então não adianta. Você precisa que o Senhor seja com você. Aí ele continua dizendo aqui: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Onde é que o Davi estava? Um rei ungido diante de Deus, e estava lá apacentando as ovelhas, na humildade.
A humildade traz a prosperidade, traz o crescimento. Davi era humilde de coração. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e o enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e amou muito, e foi seu pajem de armas. Olha a estratégia de Deus. Davi precisava reinar. Davi, num futuro próximo, se tornaria um general de guerra de Saul. Mas primeiro foi preciso aprender. Preste atenção. Eu tenho visto muitas pessoas nos meus treinamentos, pessoas que estudam o chamado pensamento positivo, mentalização e tal. A pessoa acredita que tudo vai cair do céu no colo dela. Olha, eu quero te dizer que não vai cair, não. A sua preparação, o processo da sua preparação depende do tamanho do seu propósito. Quanto você quer ganhar por mês? 10 mil reais? Isso está na sua cabeça. O processo da sua preparação vai ser simples. Para ganhar 10 mil reais não precisa muita coisa. Basta você ter pequenas estratégias. Qual é o seu propósito? Ganhar 100 mil reais por mês? O processo da sua preparação já será bem maior. Porque o processo de preparação corresponde ao tamanho do seu projeto. Você quer ser milionário, ganhar 1 milhão por mês? Aí o processo da sua preparação será bem maior. Então você precisa estar disposto a se preparar. Deus chama Davi e coloca ele do lado de Saul. Primeiro, ele tocava para aliviar as dores do Saul. Segundo, ele se torna pajem de armas do Saul, para que ali ele fosse preparado para conhecer as armas, conhecer as lanças. Então, veja bem, para que esse vídeo não fique muito longo, preparação é a chave que você precisa para tornar-se um verdadeiro vencedor. No quarto vídeo nós vamos falar como Davi enfrentou Golias, como Davi enfrentou, depois da preparação, ele estava pronto para pegar nas armas, para pegar na lança e para enfrentar o inimigo. Inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas redes sociais. No quarto vídeo nós damos continuidade falando desta grande personagem chamado Davi.